colegas, tudo bem? Estou aqui para comentar com vocês duas decisões do STF. São decisões que podem cair tanto em concurso público como em prova da OAB. Uma é a ADI 5421 do Distrito Federal e outra é a ADI 7024 do Paraná, tá bem? Mas vamos voltar então à ADI 5421. É uma ADI que versa sobre precatórios, tá bem, pessoal? E ela tem ali uma decisão muito interessante, tá? O que acontece? Vamos lembrar que a Constituição, no artigo 100, ela estabeleceu o regime de precatórios. Precatórios é a forma pela qual o poder público paga as suas dívidas. Então vai ser feita uma lista, né? Vamos imaginar aqui processos judiciais, onde o poder público ele é o perdedor, e nós vamos ter uma lista de credores. E é feita uma lista, e essa lista vai compor, então, ali uma ordem de precatórios que vai ser expedida para o pagamento desses credores, tá bem? Mas o que aconteceu? Esse sistema, apesar de ser um sistema democrático, igualitário, porque ele tem a ver com uma lista, né? E uma fila, uma ordem de chegada, ele acabou sendo meio lento. E aí, na emenda constitucional, pessoal, número 37 de 2002, foi inserido o sistema de requisições de pequeno valor. Então, requisições de pequeno valor também é uma forma de pagamento das dívidas do poder público, tá? O poder público deve, e aí ele vai pagar via RPV. RPV é um sistema um pouquinho diferente. É um valor que é destinado para um tribunal, e esse tribunal, então, ele vai distribuir esse valor conforme a ordem de processos, tá bem, pessoal? Bom, então o que aconteceu? Essa emenda constitucional 37 de 2002 inseriu o sistema de RPVs e estabeleceu valores para as RPVs. Então, 60 salários mínimos para a União e 40 salários mínimos para os estados, tá bem? Bom, o que aconteceu? Isso foi em 2002. Mais tarde, em 2009, nós tivemos a emenda constitucional 62. E essa emenda constitucional 62, ela estabeleceu que estados e municípios poderiam alterar o valor da RPV, tá? Então, um estado membro poderia estabelecer que ao invés de 40 salários mínimos, a RPV poderia ser 10, 15, 20 salários mínimos. Então, aquele valor de 40 salários mínimos passou a não ser mais fixo, tá bem? Passou a ser um valor, então, móvel, conforme a legislação estadual. Isso foi objeto de impugnação no STF, tá? Normas estaduais relacionadas a isso. Então o STF ele decidiu, pessoal, nessa ADI 5421, que é plenamente constitucional essa emenda constitucional aqui 62, tá? As leis estaduais, elas podem sim estabelecer patamares menores do que aquele de 40 salários mínimos estabelecido ali na Constituição, tá bem, pessoal? Então essa foi a decisão do STF. O STF disse que tem que ter um limite com base na razoabilidade. Então não poderia um Estado membro estabelecer um valor muito baixo. Mas o STF não define o que, afinal de contas, é essa razoabilidade. Então, mesmo que tenha esses termos, né, que são muito vagos aí definindo o que é razoabilidade, a gente não sabe o que é no final das contas, tá? Nessa mesma ADI, pessoal, nós tivemos o julgamento de algumas normas que estabeleciam obrigações para os devedores, tá? Então, os devedores deviam instruir o processo de precatório e RPV com determinados documentos que eram obrigações do próprio Poder Judiciário. Aí o STF disse que isso não era possível, tá bem? Então não pode, por lei estadual, transferir-se obrigações do Poder Judiciário para o credor, tá bem? Para o credor, para que o credor instrua o precatório e a RPV. Isso tem que ficar a cargo do Poder Judiciário. Mas enfim, o que me parece nuclear aí nessa decisão, tá bem, pessoal, da ADI 5421 é realmente a noção de que compete aos Estados-membros e aos municípios definir o valor de suas RPVs, tá bem? Nos termos da Emenda Constitucional 62 de 2009. Bom, outro julgamento que eu queria comentar, pessoal, é a ADI 7024, então estou comentando aqui duas ADIs, tá? Essa ADI aqui é relacionada com a competência de Estado-membro para restringir, tá bem, o porte de arma de fogo para servidores públicos aposentados. Não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um, é para servidores públicos aposentados, tá? Mais particularmente, forças de segurança pública. Então vai dizer o artigo 24
da Constituição, que compete à União estabelecer normas gerais sobre polícia e os estados normas específicas, tá bem? Bom, o que o Estado do Paraná fixou então? O Estado do Paraná ele fixou que, no caso de servidores policiais civis aposentados, eles teriam que fazer um teste, né, um teste de sanidade psicológica a cada 5 anos para poder ter porte de arma de fogo. Tá? Mas a lei federal estabelece o prazo de 10 anos. Então a lei federal estabelece o prazo de 10 anos e aí veio a lei estadual e estabeleceu o prazo de 5 anos. E aí nós tivemos a impugnação dessa norma, porque em tese ela seria inconstitucional. Mas o STF decidiu, a meu ver corretamente, né, que não há nenhuma inconstitucionalidade. Tá? Por quê? Porque o Estado membro ele pode criar normas mais restritivas para os seus servidores. Então a União vai criar normas gerais e os Estados membros, se entenderem que é uma questão ali de segurança, estabelecer normas mais restritivas, eles poderão fazê-lo, como evidentemente fizeram. Tá? Então a conclusão aí, com base na jurisprudência do STF, é que sim, pode o Estado membro estabelecer norma mais restritiva sobre o porte de arma de fogo, tá? Para os seus próprios servidores, do que a lei federal, com base na ideia de competência concorrente, onde a União estabelece normas gerais e os estados normas específicas. Tá bem, pessoal? Grande abraço aí. Não se esqueça de clicar ali no curtir, tá bem? E vamos também se inscrever aqui no canal. Um grande abraço para todos.